Olá pessoal, voltamos nossa série de vídeos, tá certo? E hoje a gente vai dar continuidade ao passado simples, ok? Past simple ou simple past, que são as duas formas que a gente tem para falar passado simples em inglês, certo? Essas duas formas, esse tempo verbal, ele é um tempo verbal muito simples de compreender, principalmente quando se trata da forma negativa, tá certo? A gente primeiro vai recapitular a forma afirmativa para a gente poder entender como a estrutura da frase em inglês se organiza, tá certo? Para a gente poder ver essa forma negativa, que é simples, e depois, a partir dela, a gente vê a forma interrogativa. Mas, de modo geral, a frase na afirmativa, ela se organiza a partir do sujeito, verbo e complemento. Toda frase em inglês, quando eu afirmo algo, eu vou ter justamente essa frase organizada a partir do sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento são os segmentos da frase, tá certo? Elas são as partes da frase que dão uma ordem linear, tá certo? E permanente para uma frase em inglês. Essa frase ela não muda, ela não se altera. Sempre quando eu vou dizer alguma coisa em inglês, né, eu vou usar essa ordem. Por exemplo, na frase I played soccer last weekend. Eu joguei futebol na semana passada, tá certo? I, sujeito, played, verbo, soccer last week, complemento. Então, se você observar, eu estou afirmando algo, tá certo? Essa frase está no presente, no passado simples, e ela está organizada justamente com sujeito, verbo e complemento. As frases em inglês, de modo geral, se organizam assim. E ela é feita desse jeito por motivos diversos que não vale a pena a gente discutir no momento, tá certo? Mas elas se organizam assim e a gente tem que aprender ela desse jeito. As frases desse jeito, certo? E como vocês vão ver, o que diferencia uma frase da outra é justamente o verbo, as partículas que são apresentadas no verbo, nessa forma do verbo, tá certo? Tem as frases sempre iguais, sujeito, verbo e complemento. Tem-se as frases sempre iguais, sujeito, verbo e complemento. E o que altera de uma frase para outra, de um tempo verbal para o outro, é justamente o verbo, tá certo? Nesse caso do passado simples, o verbo recebe ED. A gente viu na aula passada que o verbo recebe ED quando ele está no passado simples, tá certo? E no exemplo que nós vimos agora, I played, nós temos o verbo com ED. Então aí o verbo está no passado simples, tá certo? Então, se vocês observarem, essa é a diferença na forma afirmativa do presente simples, ok? Na forma negativa, a coisa é ainda mais simples, certo? Pelo menos no que trata dos verbos regulares, ok? Os verbos regulares são verbos que eles precisam apenas apresentarem a expressão didn't para ser apresentado, para ser manifestado ou expresso na forma negativa, ok? Se eu quero, por exemplo, dizer eu não joguei futebol na semana passada, como eu vou fazer? Eu vou acrescentar o didn't antes do verbo play, tá certo? Não tem a palavra play, que é o verbo jogar, então a estrutura vai estar lá, sujeito, verbo e complemento. Eu acrescento didn't antes do verbo, ficando I didn't play soccer last weekend. Eu não joguei futebol semana passada, tá certo? Então isso é muito simples, porque você acrescenta apenas uma palavra para todos os verbos regulares. Os verbos regulares tem uma grande infinidade de verbos regulares, tá certo? E esses verbos, todos eles vão receber apenas essa partícula, essa expressão, que é o didn't, ok? I didn't play soccer last week. I didn't dream about nightmares last week. Eu não tive pesadelos na
semana passada, tá certo? Então, esses verbos, eles recebem apenas o did. Agora, quando o verbo é irregular, as formas são diferentes. Nesse caso, a gente não precisa considerar esses verbos, tá certo? Mas, ainda assim, quando se trata da forma negativa, o verbo ainda recebe o did, mesmo que o verbo seja irregular, tá certo? Porque o que determina a forma do verbo negativa é justamente a forma do didn't. Quando se trata da forma afirmativa, você tem várias formas para os verbos irregulares. Mas isso não vem ao caso porque a gente está tratando da forma negativa agora, tá certo? Na forma interrogativa, a questão é um pouquinho mais complicada. Nós teremos, então, duas formas para realizar a frase na interrogativa, tá certo? Porque existem dois sentidos de frase na interrogativa. Em uma pergunta, eu posso dar um sentido de afirmação, tá certo? Por exemplo, usando, né, a mesma ideia que a gente já está abordando nesse vídeo, né? Você jogou futebol semana passada, tá certo? Nesse caso, a ideia da frase, o sentido da frase é afirmativo. Então, em vez de eu usar o didn't, que é usado para o sentido negativo, eu utilizaria o did. D-I-D. Did you play soccer last week? Você jogou futebol na semana passada, tá certo? Então, nesse caso, a gente usa apenas o did, que é o sentido afirmativo da frase, né? A ideia é afirmativa. Você jogou. Agora, se eu quisesse perguntar assim, você não jogou, usando a partícula não, dando o sentido negativo da frase, tá certo? Eu usaria o didn't. Porque o didn't, pessoal, se você observar, ele é escrito justamente com D-I-D-N apóstrofo T. Esse N apóstrofo T é a forma do not contraído, tá certo? É did mais not. O did mais not indica justamente a ideia de negação. É por isso que eu uso o didn't quando eu vou expressar a frase na forma negativa do passado simples, tá certo? Então, assim, pessoal, vamos lá, né, encerrar a aula por hoje, mas todas as dúvidas que ficarem por esclarecer, vocês anotem no caderno, eu sei que são bastantes dúvidas, anotem no caderno que a gente conversa na próxima aula a partir do Meet, tá certo? Então a gente se vê lá e um forte abraço, até mais!